Este é o Platô BR Entrevista e hoje temos o privilégio de estar aqui ao lado de Gilberto Gil, um dos maiores nomes da cultura brasileira, um dos maiores cantores e compositores do Brasil. E nós vamos bater um papo aqui com o Gil sobre a turnê Tempo Rei, a última turnê do Gil, a despedida dos palcos. E também falar um pouco sobre a trajetória do Gil, que foi ministro da Cultura do governo Lula, vereador também em Salvador. Gil, como está sendo essa turnê, essa despedida dos palcos? Está começando, né? Na verdade, começando as apresentações. A preparação já vem de algum tempo, né? Alguns meses, e a concepção toda, enfim, a regimentação de pessoal nos vários campos, enfim, cobertos pelo show, né? Músicos e técnicos e, enfim, todo o pessoal de logística, toda essa coisa. A preparação toda já faz uns 6 meses, pelo menos, que a gente está envolvido com essa turnê. E agora sim, a partir de Salvador, no dia 15 de março, tivemos a estreia, o show, tudo isso que foi preparado foi para o palco, foi para o público, e tivemos uma abertura interessante em Salvador. Era no estádio da Fonte Nova, uma coisa sempre arriscada. A questão técnica. Não, a questão não? Clima, né? Ah, clima. Principalmente, sim. né? Tivemos sorte de termos um dia bonito, um dia de sol, um dia ensolarado bonito em Salvador, e uma noite de lua cheia, inclusive. Então, aquilo foi um relaxamento muito grande para mim, encontrar uma situação meteorológica bem favorável, e o público veio, 50 mil pessoas, e, enfim, apesar do cansaço já bastante acentuado naquele momento, fizemos uma apresentação interessante, muito bem recebida, e pronto. Dali em diante, logo em seguida, no final de uns 10, 12 dias depois, fizemos a estreia no Rio. Já tivemos dois finais de semana no Rio, numa situação, um lugar, uma arena fechada e tal, para em torno de 14 mil pessoas, e também com um resultado muito positivo, uma receptividade muito boa do público, e estamos satisfeitos. São Paulo, Brasília... Agora São Paulo, essa semana próxima, depois voltamos ao Rio, depois Belo Horizonte, Brasília, aí vamos várias cidades, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Recife, Fortaleza. E devemos cobrir 20, talvez um pouco mais de 20 shows, 20 e poucos shows aqui no Brasil. A expectativa também é de que haja alguma coisa exterior programada na Europa e aqui na América do Sul também. A gente está vendo a possibilidade de ir à Argentina, ao Chile, à Colômbia, pelo menos. Então é isso. A perspectiva de que a gente tenha uns 30 shows no total. E você esteve no Japão também, recentemente? Eu estive recentemente Japão, na China, no Japão, na Coreia e Singapura.
Já com esse show? Não, 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 aí ainda não. não. Aí não. Ali era Ah, ainda o show, enfim, bem reduzido. hum, É um show que a gente denominou de Aquele Abraço há um tempo atrás. Ele esteve na Europa também o ano passado, esteve na Austrália hum. também o ano passado, e ainda no final do ano passado, China, Japão, Singapura e Coreia. Tá com pique, hein? E como foi o show Tempo Rei condensar? Você falou algumas vezes durante o show que não dava para colocar tudo aquilo que todo mundo queria ouvir, né? Todos Não os dá, sucessos e tal, mas não, como não dá, foi? não Deu dá. muito trabalho? Acabamos, enfim, eu tive essa preocupação natural comigo e com o próprio público. Não pudemos fazer um show de 4, 5 horas, não é? Para cobrir. São 2h30, né? 2 horas São e duas meia, e né? meia, 29 músicas. 29 músicas. Nós chegamos a preparar 35 músicas aqui nesse local mesmo, aqui nesse estúdio onde nós trabalhamos, enfim. E depois fomos reduzindo, chegamos a 29, que tem sido, desde Salvador até agora, tem sido esse o repertório com 29 músicas, cobrindo vários momentos, né, da carreira, da trajetória, coisas lá do primeiro disco, como a Procissão, né, coisas como Domingo no Parque, que vieram em seguida, até coisas mais recentes, né? E com essa receptividade assim que você está tendo do público, os ginásios lotados, locais, arenas lotadas, como é que está sendo assim esse encontro, Bom, essa... enfim, é gratificante, né? Que a gente possa, ainda que seja extenuante, num certo sentido, porque há um desempenho, a exigência de um desempenho físico muito exigente e tal, mas é muito gratificante, porque a resposta é muito boa, o público gosta, enfim, a repercussão é muito boa, né, com as críticas, as manifestações do próprio público. Hoje em dia, com essa coisa da internet, né, esse aspecto da repercussão fica também muito ampliado, né? Enfim, são milhares de pessoas manifestando sua opinião sobre o show, enfim, o seu contentamento, enfim, com, a, com o desempenho, não só musical, mas de né, toda a parte cênica e tudo mais. Então, os comentários são muito positivos e, no fundo, é um contentamento muito grande para mim que as coisas estejam andando bem. E a decisão de parar? Foi difícil de parar com os shows Eu, lá eu, nos palcos? eu queria. Eu vou fazer 83 anos agora, em junho. Né? É uma idade razoavelmente apta ainda para os tempos atuais. Uma idade em que ainda se pode fazer muita coisa e tudo mais, mas onde já o cansaço, né? O sinal do tempo, a acumulação das décadas de trabalho, etc., já se faz presente. Então, eu fiquei pensando em diminuir drasticamente as atividades, quer dizer, estabelecer uma espécie de aposentadoria, não é? Todos merecem depois de muitos anos de trabalho. Então, essa turnê nasce disso, dessa decisão de reduzir
drasticamente a atividade com viagens, e apresentações e entrevistas e tudo isso. E deixar residualmente a atividade musical, enfim, doméstica, caseira e mesmo com o público, para um grau de acomodação às condições da idade, né? Enfim, então é isso. Eu não vou, basicamente, tecnicamente, não vou deixar de cantar, nem de me apresentar, mas nesse modelo de excursões, enfim, exaustivas, não é? Isso sim, é para dar um... Por isso que é uma turnê de encerramento dessa escala de atividade que eu tenho tido durante anos e que agora já está na hora de baixar a bola. O público vai ter que entender e compreender, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Sim. Acho que é uma das razões, até porque ele tem concorrido, tem comparecido maciçamente aos shows e tem manifestado mesmo um entusiasmo muito grande por estarem presentes, por estarem, enfim, compartilhando, né, vivenciando comigo essa experiência desse encerramento de atividade muito intensa. Gil, como é que você está vendo o Brasil hoje? Vejo um país onde, em vários aspectos, se reafirma uma vocação nacional, não é, para um país de língua única, território imenso, variedade de formação racial, não é? Várias raças formando o país, uma história razoavelmente benigna do ponto de vista da configuração pacífica do povo, um país sem muita beligerância, sem muita hostilidade com relação aos seus vizinhos, um país suficientemente bem encaixado nesse encaixe da América do Sul, da América Latina. Acho que esse retrospecto histórico nesses vários aspectos, eu comecei falando da língua única, a língua portuguesa, quer dizer, que já é brasileiro, é para lá de português, não é? Essa nossa língua. Então, esse retrospecto histórico, nesses vários aspectos, confere ao Brasil uma situação razoavelmente interessante como país. Tem, nos últimos 100 anos, vivido primeiro, uma monarquia constitucionalista, depois uma república, não é? Importante, enfim. Uma consolidação política dos vários campos de manifestação política, ainda uma certa hegemonia das elites, mas também com cessão razoável de espaço para as hostes populares, não é, para os setores populares, enfim.
que ascenderam nos últimos anos, que chegaram ao poder, enfim, especialmente depois da fundação do Partido dos Trabalhadores, não é? Que reviu um pouco o republicanismo todo no país. Então, acho que a situação do Brasil é uma situação bastante razoável, se considerarmos o porte, não é? A força natural, a condição geográfica, tudo isso. Acho que eu sou esperançoso, continuo esperançoso em relação ao Brasil, seu futuro. Agora, uma experiência como a que tivemos recentemente num governo como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso ameaçou um pouco essa característica pacífica do brasileiro? Não, acho que não, porque ela se insere num contexto que é mundial, não é? Há uma ascensão razoavelmente considerável, forte, daquilo que se convencionou chamar de direita, não é? Em comparação àquilo que se convencionou também chamar de esquerda. Enfim, eu falei há pouco do Partido dos Trabalhadores, né? Uma agremiação política colocada nesse campo, considerada pertencente a esse campo das esquerdas. Enfim, então a chegada de uma liderança política de direita, enfim, com força popular, com adesão de vários setores amplos da vida nacional, da vida política do país, foi uma coisa natural. E especialmente se você considera essa ascensão, enfim, dos chamados líderes populistas de direita e etc. no mundo inteiro. Exemplo Tem vários, né? Tem vários, Erdogan, da Hungria, da Hungria, não é? O Viktor Orbán, o da Turquia, não é? Sim. Teve aqui Duquerque, Duquerque, tiveram muitas experiências, enfim, complicadas. Crescimento de lideranças políticas de direita também na Holanda, na Áustria, enfim, agora até na Alemanha, o fenômeno do crescimento. Então, esse fenômeno todo contemporâneo teve no governo Bolsonaro, com sua representatividade, etc., uma normalidade. O que fugiu um pouco à normalidade foram as pretensões golpistas e etc., comprovadas e claramente perceptíveis pela sociedade brasileira. Enfim, houve uma reação, felizmente, muito pronta, não é, do sistema político todo brasileiro, um trabalho muito importante de um dos poderes da República, o Poder Judiciário, enfim, tomando conta, dando conta de zelar pela Constituição, zelar pelo Estado de Direito e etc. Então, eu vejo que estamos
transcorrendo dentro de uma certa normalidade nesses últimos tempos, né? E não vejo nada extraordinariamente ameaçador assim, de fato. Nem o Trump é ameaçador com essas medidas econômicas que ele está tomando, causando uma convulsão aí no mundo? Com ameaças mais diretamente ligadas ao seu próprio povo, ao povo americano. Quer dizer, os mais ameaçados ultimamente por essas medidas do Trump são os americanos, né? A população americana, enfim. Já está tendo manifestações lá nas ruas contrárias. Enfim, que viveu um bem-estar, não é, muito grande nos últimos 50, 60 anos, 70 anos, enfim, desde pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, não é, quando os Estados Unidos assumiram definitivamente uma dimensão mais imperial, enfim, migraram de um colonialismo experimental para um imperialismo de fato e com consequências complicadas para o mundo, mas tanto negativas quanto positivas para o resto do mundo, e que agora tem esse recuo, digamos assim, do Trump, uma ameaça muito grande, primeiro para os próprios americanos e, em segundo lugar, para o resto do mundo. Não sendo que o resto do mundo tem os outros países, não é? As outras potências, tem a Europa, não é? Com toda a sua herança de colonialismos e imperialismos também anteriores. Tem a China, o Japão, a Coreia, a franja toda asiática, que é uma franja muito importante hoje em dia, enfim, e que, de alguma maneira, vai reagir a esse novo isolacionismo do Trump, a esse unilateralismo, enfim, que, na verdade, nada mais é do que um ajustamento que os Estados Unidos estão fazendo. O trumpismo é um ajustamento, especialmente uma resposta à ascensão chinesa, né? Uhum. Que é uma ascensão muito forte do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, enfim, mas que é ainda sustentado por um Estado forte, um Estado que vem de uma longa experiência comunista, não é? Enfim, então são essas reconfigurações do mundo que estão em pauta agora. E a resposta, no sentido do ajustamento necessário, é pronta, é imediata. Em 1 mês, 2 meses, o que tem o governo Trump tem o quê? Começo do ano, né? 2 meses, praticamente, está entrando no 3º mês. E as respostas internacionais, mundiais a essas novas propostas do Trump é uma resposta imediata. Já estamos vivendo em termos dessas novas respostas, né, dadas por esses grandes players, nesses grandes... Você não tem receio dos efeitos e das consequências disso para a população, para a cultura? É tudo numa magnitude
muito grande, muito maior, mas é tudo o que sempre viveu a humanidade, não é? Diferenças de classes, não é? Diferenças de, enfim, ajustamento entre riqueza e pobreza, respostas à questão de liberdade e opressão. São respostas, digamos que a história da humanidade sempre teve que dar, em diferentes níveis de intensidade, e que agora chega a uma intensidade, enfim, extraordinária, com 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Caminhando para 10 bilhões daqui a pouco, não é? Enfim, um salto tecnológico extraordinário, não é? Com a produção espetacular, enfim, novidades extraordinárias no campo da ciência, enfim. Então, é a humanidade que segue seu curso. Para mim, isso tudo é normal. Pelo que eu sei da história, pelo que a história trouxe até aqui de notícias para nós, prossegue, é a humanidade que prossegue. Assim caminha a humanidade. Tá certo. Voltando um pouquinho para o Brasil, o governo Lula, como você avalia o governo Lula hoje? Você tem bom... Eu acho que o fato de tê-lo na chefia desse governo já é uma coisa interessante. É um homem, enfim, com uma formação muito importante, conhecida de todos, não é? Com uma natureza humana também benigna, conhecida de todos. Não é à toa que ele candidato, eleição houvesse agora e ele candidato fosse, a maioria do eleitorado brasileiro ainda preferiria votar nele, em relação a tantos outros possíveis candidatos. Então, esse é o chefe do governo que nós temos hoje. O governo e a avaliação do governo hoje, ela caminha dentro desse modo desajustado de manifestação da opinião pública. Você veja que isso está acontecendo em todos os lugares. Os governos, em geral, são muito mal avaliados em todos os lugares, porque permanece ainda um pouco nas populações, não só no Brasil, essa ideia de que a responsabilidade por tudo que ocorre, para o bem, tudo para o bem, para o mal, é do governo. Essa praxe, né, de colocar o governo como responsável por tudo. Quer dizer, o que não é real, não é fato. E você tem esses paradoxos terríveis, tipo, a economia vai melhor, não é? A distribuição de renda vai melhor, enfim, historicamente nós estamos melhores no sentido geral das relações entre economia, sociedade, etc, etc, etc. E, no entanto, o governo é mal avaliado. É uma esquizofrenia típica da modernidade, eu diria da pós-modernidade. Os governos, enfim, são responsabilizados quando não são responsáveis únicos. Enfim, então essa esquizofrenia fica
acaba permeando tudo, né? Acaba estabelecendo essas coisas paradoxais, como um líder preferido entre tantos outros pelo público, e o seu governo mal avaliado, apesar de apresentar índices positivos, não é? Mas por que ocorre essa, que você chamou de esquizofrenia? Isso é a esquizofrenia da sociedade moderna, pós-moderna. É isso, e isso foi levado enfim, a potências extraordinárias com a chegada da internet, né? Com a chegada das redes sociais, com a chegada essa pulverização extraordinária da ideia de poder, não do poder em si, mas da ideia. Esse transbordamento da ideologização. Você mostrou um pouco em música, né? Você... Assim, na medida do possível, um pouco do meu trabalho tratou dessas questões, não é? Ao longo de várias décadas e vários momentos, porque eu fui estudante, fui universitário, participei, enfim, de movimentos associados à dimensão política e etc, etc. Então acabei artisticamente como compositor, como autor, refletindo isso em muitas das minhas composições. Para o público saber, né? Você estudou administração. Estudei administração de empresas na Universidade da Bahia. Administração de empresas. E chegou a trabalhar, né? Cheguei Você trabalhou na fui, GC Lever. Fui recrutado. Quanto tempo? Trabalhei 1 ano e meio na GC Lever. Era em Salvador, não? Não, em São Paulo. Eu fui... Quando me formei em Salvador, em 1964, fui recrutado pela GC Lever para trabalhar em São Paulo, com perspectiva eventual de trabalhar no sistema global da Unilever, né? Unilever International, enfim. Mas a música acabou me tirando. Iríamos perder um grande cantor e compositor. A música acabou me sequestrando. Para o público, felizmente, né? Para mim também, né? Até certo ponto, porque a música é a coisa que eu mais gosto. Apesar de ter um certo gosto por essa apreciação sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia e etc, etc. Apesar de gostar de tudo isso, mas a minha cachaça é a música. O nosso editor lá, antes de vir conversando, ele falou que você, embora não necessariamente com diploma dessa área, mas que você é um filósofo também. Um pouquinho, uma certa possibilidade de filosofar popularmente, né? Na linguagem popular, na linguagem praticada por todos, né? Enfim. E no caso, a música popular oferece essa oportunidade de você, de uma certa forma, se insinuar em campos filosofantes de uma forma muito simples, muito direta, muito popular, a linguagem do povo, na linguagem do povo. Nesse sentido, eu sou um pouco um filósofo popular. E como a gente falou de política aqui, agora há pouco você mesmo falou do o governante, a pessoa que está ali no poder e às vezes não consegue, ou até faz as coisas e não é compreendido, você é um artista que botou a mão na massa, né? Você foi fazer política também, você foi vereador, foi eleito
vereador lá em Salvador, Sim, em 88, né? 88. 88. Depois foi Depois ministro da Cultura do governo Lula. cheguei E, a ser secretário de Cultura do governo do prefeito Mário Kertz, em sim, Salvador, naquela ocasião, não é? Enfim, todo o movimento ambientalista também, né? Partido Me Verde, a atuação. aproximei, o Partido Verde, o movimento Onda Azul, várias, né? Várias atuações nesse campo hoje já consagrado, né? Da questão ambiental, também. Enfim, então foram Você foi fazer. várias experiências, né? São momentos diferentes, né? O período que você foi vereador, secretário de Cultura, e o E período depois do Ministério. Mas o que mudou daquela, por exemplo, desse período que você foi vereador e secretário de Cultura em Salvador? O que mudou daquele período para hoje aqui? Mas mudou como? Da, O que da mudou em dificuldade mim, de fazer o as que, coisas, e de você também, vai. nesse sentido, a grande dificuldade continua sendo o encaixe institucional, o encaixe das instituições, né? Ministérios, secretarias de governo e etc. Quer dizer, todo esse campo da administração pública e etc. A dificuldade de garantir recursos econômicos, financeiros, técnicos, humanos, enfim, para que as coisas sejam feitas, para que as políticas públicas, essa ideia de política pública, enfim, floresça, cresça e responda positivamente. Enfim, a dificuldade continua muito grande. O orçamento, por exemplo, o Ministério da Cultura, que, enfim, um orçamento ínfimo, quase insignificante, enfim, para cobrir todo um campo de atividades culturais, etc., onde a instituição cultural precisa se mostrar, precisa se apresentar, precisa se constituir fortemente, sem recursos. Isso já não tinha, desde o tempo de Celso Furtado, enfim, já do tempo do Capanema, quando ainda éramos Ministério da Educação e Cultura, e ali tudo já era, enfim, o dinheiro já era pouco, e depois, com o Ministério da Cultura, se autonomizou, não é? Mas sempre com poucos recursos, recursos técnicos, recursos econômicos, recursos humanos. Essa dificuldade continua. Isso mudou muito pouco, muito pouco. E por que não tinha, não tem, e talvez, ao que parece, não vai continuar não tendo para a cultura ou também para áreas diversas também não tem? Para algumas áreas, talvez tenha, não sei. É uma herança histórica da má distribuição dos recursos, né? A má distribuição da riqueza. A riqueza concentrada nas elites, né? Que priorizam seus próprios interesses, né? Que, enfim, trabalham praticamente para si mesmas, né? Dando alguma coisinha para manter, digamos assim, a unidade nacional garantida, né? Dando alguma coisa para o povo, etc., mas basicamente trabalhando para o seu enriquecimento, ajudadas por um sistema econômico, o chamado capitalismo, não é? Que ajuda muito essas elites a manterem o poder político e o poder econômico. Como você avalia, então, a ação da Margarete Menezes, que foi a primeira que você recebeu
no show lá em Salvador, né? A ministra da Cultura, ela não consegue, é isso? ela faz, ela tenta fazer milagre o tempo todo, não é? Com um orçamento que, no caso dela, tem sido um pouquinho maior do que era o meu, por exemplo, mas ainda é só um pouquinho maior. E a dificuldade, enfim, do associativismo político com os governadores, com os prefeitos e etc, etc. Isso também é uma dificuldade muito grande. A possibilidade de quadros técnicos, de absorção de quadros técnicos qualificados para fazer um trabalho, também é uma dificuldade muito grande. Então, Margarete tem, como eu tive, e tantos outros, né? O Juca Ferreira, a Buarque de Holanda, enfim, nesse período, enfim, dificuldades que praticamente ainda não foram superadas, né? Resumindo, você não conseguiu fazer tudo aquilo que você sonhava, imaginava e pensava. Nem um décimo. E no futuro, se alguém lhe chamar, você ainda Não, pode não, de novo? já não tem. É o tal negócio, a idade chega, né, para Claro. tá fazendo uma turnê de despedida. Na gestão pública também já me despedi, já não dá mais. A gente imagina. Como entramos um pouco, né, também nesse tema da cultura, como você vê e viu, por exemplo, a experiência da Lei Rouanet? O que ela teve de positivo, o que ela teve de falha ou deixou a desejar? E o que você acha também da forma como ela acabou sendo utilizada aí por setores da direita, inclusive, para atacar a esquerda? Aí, qual era a finalidade básica qual é a finalidade básica da lei de incentivo, seja ela qual for? O incentivo fiscal, no caso da cultura. Um pequeno incentivo fiscal dado aos detentores dos recursos, aos detentores do capital, no caso, as empresas brasileiras, não é? O incentivo fiscal para que eles invistam Sim. na cultura. Essa finalidade basicamente não foi atingida pela lei, ou pelas leis de incentivo, todas elas, Hoje tem as outras, estaduais, né? as municipais e etc, etc. Porque aquela velha questão das elites defendendo Seus interesses. os seus interesses. Na verdade, a lei foi feita para que o incentivo estimulasse o investimento cada vez maior na vida cultural e eles, os empresários, enfim, cada vez se interessaram mais em defender a isenção, garantir mais isenção para as suas aplicações econômicas e financeiras e menos interesse em expandir o investimento normal, natural, direto deles, enfim, no vasto campo de vida cultural que nós temos, música, teatro, cinema, esportes e tanta Pintura, coisa, fotografia. fotografia, tudo que faz a vida cultural, não é?
As leis de incentivo não conseguiram propriamente até hoje induzir o capital a investir diretamente, fortemente e responsavelmente na vida cultural. E o uso político da Lei Rouanet, como houve? Esses ataques que vieram Aí, de aí, setores... aí é o tititi, é o disse-me-disse da vida, da vida política. Aí é o jogo natural do quem está de um lado e quem está do outro. Quem está de um lado ataca o outro, quem está do outro ataca o um. Então é assim, essa redução da vida política a polarização, enfim, entre postulantes, entre disputantes, em quem disputa o poder. Isso é o disse-me-disse natural. Não tem nada de... Tá. Gil, como você viu o sucesso do filme Ainda Estou Aqui? E qual a importância e o significado Muito interessante, para a cultura brasileira? muito importante, porque, primeiro, do ponto de vista do cinema em si, a linguagem cinematográfica, um belo filme, bem feito, muito bem dirigido, muito bem concebido, muito bem executado pelos atores, não é? Por todos os responsáveis, pelos técnicos. Um filme bem feito, não é? Segundo, um filme sobre uma questão importante, que é a questão das liberdades, não é? Civis, não é? As liberdades republicanas, as liberdades públicas brasileiras. Um filme cujo tema é a denúncia de um período difícil, um período complicado da vida nacional, com uma ditadura intervencionista, enfim, agressiva, violenta, etc. O exemplo tratado no filme, não é, do ex-deputado Rubens Paiva é bem exemplo do grande malefício que foi aquele período ditatorial e a denúncia da ameaça que, por acaso, possa ainda vir, não é, no futuro, com ainda uma parte do povo brasileiro, uma parte da população brasileira favorável enfim, a uma ditadura e etc. Ainda que minoritária, mas uma parte significativa da população brasileira, enfim, favorável a um regime de exceção. O filme previne a consciência, chama a atenção da consciência nacional para perigos desse tipo, né? Nós fizemos uma reportagem lá no Platô, mostrando que, inclusive, um pastor evangélico que se diz de direita, ele assistiu o filme, gostou e falou da importância do momento, o momento que o filme retratava e chamou fiéis da igreja dele para assistir. Eu acho que o filme... Foi execrado por outros colegas de direita, é verdade, né? Mas eu acho que um bom filme tem sempre esse poder, né? O poder de estimular ele saiu da certas bolha mentes, né? E certos corações a visualizarem, a verem de uma forma que até então não estava sendo vista.
certos fenômenos, como no caso o fenômeno político, o fenômeno... eu acho que esse pastor ele foi tocado pelo filme. O filme fez o seu papel De informar, de de alertar. alertar diante de uma mente e de um coração que, no caso, estavam, não é, razoavelmente abertos, razoavelmente propensos a receber a mensagem do filme. Esse pastor recebeu a mensagem. Certo. Uma outra questão, que eu não sei se você vai considerar muito polêmica, mas o que que você acha, ou como você vê, essa música sertaneja hoje, que não é a sertaneja de raiz, mas que absorveu grande parcela do público e faz um imenso sucesso e que muitos veem que ela até também é usada politicamente também por alguns segmentos do agro. Como é que você vê Sim, da isso? mesma maneira que segmentos da MPB podem, em tese, ser manipulados e utilizados por outros setores da vida nacional. Quer dizer, a MPB esteve historicamente muito mais associada ao que se chamava o campo da esquerda, etc. Da luta contra a etc., na luta ditadura e contra a tal. ditadura e tudo mais. E agora o sertanejo, de uma certa forma, serve um pouco a... Primeiro porque a linguagem toda está associada a isso. Os elementos ligados ao campo, ligados à agricultura, ligados aos sistemas urbanos mais ruralizados, enfim, o mundo rural brasileiro. É isso, e sempre foi. O sertanejo já antigamente era isso. E depois ele foi anabolizado por todo esse fenômeno das novos fenômenos de comunicação moderna, a música potencial, o rock and roll, a música pop internacional, essas coisas todas que injetaram energia muito forte na criatividade brasileira. Enfim, os sertanejos se aproveitaram dessa injeção forte e desenvolveram seu trabalho. Enfim, e o agro e todo esse mundo ligado à ruralidade brasileira, enfim, progressista, enfim, também se associou a esses diálogos entre esses fazedores de coisas. É isso, é o progresso, é o desenvolvimento e a transformação, a música brasileira se transformando, enfim, adotando fenômenos parecidos. O axé, a música do axé na Bahia teve também, enfim, se beneficiou também desse mesmo, dessa mesma visão de potência nova, enfim, criando um estilo que se espalhou, veio do carnaval da Bahia, veio da forte presença da música caribenha, na música baiana, veio de Dorival Caymmi, enfim, e desembocou nesses novos meninos e meninas que fazem o axé, que vem fazendo o axé há alguns anos. Da mesma maneira, a música nordestina se beneficiou muito, enfim, desse progresso das comunicações, com vários artistas pernambucanos, paraibanos, cearenses e etc., que trouxeram na esteira de Luiz Gonzaga, no rastro de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, trouxeram tanta novidade para a música. Enfim, então são fenômenos naturais do crescimento do Brasil, né? Da expansão da abrangência brasileira
O axé, quando surgiu, ele foi muito criticado e combatido por setores Da mesma maneira tradicionais da que o MPB, sertanejo. da esquerda, Da mas, mesma maneira que o mas sertanejo. você, Caetano, Gal, nunca se Porque opuseram muito. nós já tínhamos sido, nós, Caetano, Gal, Bethânia, enfim, os novos daquela Novos época, baianos também. os novos daquela época já eram também criticados e rejeitados e, de uma certa forma, hostilizados por essa... Então é um tipo de Quando vocês hostilidade. surgem com a guitarra, Pois teve é. até passeata contra a guitarra. Imagina. É. É uma hostilidade natural disso, dos choques, das polaridades, né? Quando um polo se choca com o outro, e aí sai faísca, sempre sai faísca. E a música brasileira, no geral, como você avalia? Um país que tem, muito rica. que tem talentos como você, Muito Caetano, rica. Milton, Chico Buarque, Luiz Gonzaga, Noel Rosa, atrás, Dorival Caymmi. Ela não tinha que ser muito mais valorizada ainda no mundo inteiro? É valorizada. É bastante valorizada, mas o valor... A música é uma commodity, é um bem. O valor dela não é isolado, é valor agregado. O que ela pode agregar em torno dela como valor? É o caso, você vê o K, a K-music, a música coreana. Enfim, não é o mero valor estético, a mera dimensão estética dela que faz com que ela tenha potencial de esparramamento pelo mundo. Não, são as questões econômicas. É a música enquanto economia, é a música enquanto linguagem diplomática, enquanto linguagem de expansão de visões locais, de visões nacionais e etc. Então, a música brasileira ela está associada a tudo isso. Ela só vai se tornar uma grande música internacional na medida em que o Brasil, em vários aspectos, se torne uma grande novidade internacional também. Quer dizer, nós temos que competir com a música americana, com a música europeia, dos vários países europeus, agora com os asiáticos, eu citei a K-music, a música dos coreanos, né? Enfim, são várias, é uma competição muito grande e precisa de investimentos muito substanciais para se fortalecer nessa competição. Enfim, então não é um simples fenômeno artístico, cultural, no sentido estrito da palavra, não. São mercados importantes. Você vê o fenômeno da Anitta, por exemplo, né? E o esforço dela no sentido de se tornar uma player internacional, não é? Como Shakira, como tantos foi outros. Uma das convidadas da sua turnê, né? Foi. Como foram Caetano, Marisa Monte, Margareth Menezes. Margareth, no último show aqui no último fim de semana aqui no Rio de Janeiro, a Anitta veio também cantar aquele abraço com a gente. Gil, nosso tempo então já está quase encerrando. Porque nós poderíamos a conversa horas... vai para tantos, não é? Tantos planos, tantos. É isso, é uma conversa sempre boa, sempre interessante, Gilberto. E eu agradeço imensamente, o público também. O xará aqui. Muito obrigado. Agora, só para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, então, já que estávamos falando da música, mas para onde vai a música brasileira e para onde vai o Brasil também? Você já traçou um quadro do Brasil, como você vê o país hoje, mas para onde vai? Vai para onde a gente levar o país. A gente quem?
Nós todos, conjunto das populações, o conjunto das classes sociais, conjunto das instâncias econômicas, das instâncias políticas, para onde a gente for fazendo. Qual é o plano que a gente pode fazer em conjunto para, enfim, que o Brasil ganhe mais projeção, para que o Brasil ganhe mais energia, se energize um pouco mais, etc. E aí, junto com isso, vai a música. A música vai para onde o Brasil for, no mundo. E ainda a outra questão é para onde vai o mundo como um todo. Nós começamos a nossa conversa aqui hoje falando disso, né? Essa questão atual, né? Essas novas configurações do mundialismo, né? E andar com fé eu vou. Né? Sem dúvida. Porque a fé é essa instância, não é? Esse invisível do espírito, não é? Da linguagem. A fé é isso, a fé é essa âncora da existencial, enfim, essa boia que nos faz flutuar nesse imenso oceano de possibilidades várias. Enfim, esse é o caminho, o horizonte está aí, sempre à nossa frente. E é sempre nessa direção que nós caminhamos. Porque, ainda que a mecânica quântica afirme que o tempo anda tanto em direção ao passado quanto ao futuro, no sentido prático das coisas práticas, das coisas palpáveis, o horizonte ainda é o futuro. E é para lá que o Brasil está caminhando, como todos no mundo. Você ainda quer mandar um alô para o público? Aquele abraço. Aquele abraço. Muito obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado pelo privilégio. Muito obrigado, foi uma honra. E em breve voltaremos com mais um Platô BR Entrevista.